PEG, tá? A CPAD fez uma coisa muito boa, irmãos, que é o preço da revista de aluno está muito barato. Acho que sai no preço final R$ 9,99. Então está barato. E nós, professores, é que pagamos a revista de vocês, porque a nossa é uns R$ 13 e essa de capa dura é R$ 25 agora. Negócio esse mês veio, nós, professores, estamos pagando os alunos. Amém, meus irmãos? Vocês estão alegres? Vocês dormiram bem? Glória a Deus. Estão animados, cheios do Espírito Santo. Faltaram revista de professor, viu, irmãos? A CPAD está sem revista de mestre. Era para eu trazer, se eu não me engano, era para eu trazer 25 revistas de mestre. E só trouxe, eu acho que 5, porque não tem mais, acabou. Então, quem quiser... Não, mas nós vamos fazer outro pedido, tá? Isso. A do irmão João vai entrar no outro pedido. Isso. É que eram 25 do setor todo, né? E só veio 5 porque não tinha mais. E aí nós temos aqui 3 professores de adulto, né? E eu acho que levaram uma ontem. Mas amém. Vamos lá, irmãos. Vamos abrir a nossa revista. Hoje nós vamos começar um novo trimestre, que é acerca dos valores do reino de Deus. Tem muita gente que está focado só no Sermão do Monte. Algumas pessoas estão achando que a revista se resume no Sermão do Monte. E não é, certo? O tema da lição é os valores do reino de Deus. Os princípios do reino de Deus. E a gente vai... Essa aula de hoje é uma aula introdutória. Nós não vamos entrar no Sermão do Monte propriamente dito, mas a gente hoje vai aprender sobre qual o interesse de Jesus em falar esse Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte ele é extenso, ele é grande. São 5 discursos ou 5 tópicos dentro do Sermão do Monte. Por que é que Jesus fala? E por que é Mateus que revela? Por que é Mateus que fala sobre essa questão do reino de Deus? Quem lembra quantos evangelistas são no Novo Testamento? Quem lembra? Quantos livros são de evangelistas? Olha lá, quem lembra? Quantos livros escritos por evangelistas no Novo Testamento? Quantos são? Vamos lá, irmão Manuel. O senhor está doido aí para responder? Vamos lá, irmãos. Quantos evangelistas são? 4 evangelistas. Então, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá, vamos falar os 4 no 3. 1, 2, 3. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem aí, né? Então tá bom. Mateus, Marcos, Lucas e João. Pronto. Então ficou entendida essa parte? São 4 pessoas que escreveram o Evangelho de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Isso aqui precisa entender a revista. Do porquê nós vamos estudar essa lição. Cada um desses evangelistas escreveu para um grupo de pessoas, determinado grupo de pessoas, e escreveu com um propósito. Quem sabe qual é o propósito de Marcos? Para quem Marcos foi escrito? Para quem Lucas foi escrito? Para quem João foi escrito? A gente estudou isso na revista passada, né? Marcos foi escrito para os romanos, Lucas foi escrito para os gregos e João foi escrito para a igreja. Certo? Preciso que vocês entendam isso, porque isso aqui vai fazer toda a diferença para vocês entenderem essa lição e vocês vão entender por que o Sermão do Monte. Então preste atenção, cada um dos evangelistas tem um destino. Repito, Marcos escreveu para quem? Para os romanos. Quando Marcos escreve, é destinado aos romanos. Por quê? Porque lá no livro de Marcos, ele vai mostrar Jesus como um guerreiro, como alguém sempre em movimento, expulsando demônio, curando o enfermo. Por quê? Por que ele tem que mostrar Jesus como guerreiro para os romanos? Pastor Flávio, me ajude aí, dá aula aqui. Por que que Marcos precisa mostrar para os romanos um Cristo em movimento, um Cristo guerreiro, um Cristo acabando com o poder das trevas, sabe? Porque o Império Romano era quem dominava o mundo naquela época e
tinha o maior exército, né, Pronto. O Império Romano era quem dominava o mundo e tinha um exército forte. Então o negócio do romano é bater no peito de Roma, ao imperador César, Roma. O negócio deles era isso. Então ele tem que escrever para eles nessa dinâmica. E Lucas? Para quem que Lucas é escrito? Para os gregos. Por que Lucas é escrito para os gregos? Para Lucas mostrar Jesus como um homem perfeito. Então, nota que cada evangelista tem um porquê. Lucas escreve para os gregos e a visão de Lucas é mostrar o homem perfeito. Lembra dessa lição que nós tivemos? Jesus, o homem perfeito. A história de Cristo com base no evangelho de Lucas. E João? Como é que João começa o testamento que ele escreve? Ele escreve: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Então qual é o propósito de João? Mostrar Jesus como Deus. Como Deus. Por isso que João, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida que desceu do céu, ele é a água que dá vida, ele é a água que jorra de dentro das pessoas, enfim. E João escreve para a igreja, porque na época a igreja estava sendo atacada com o ensinamento de que Jesus não era Deus. Agora, aonde nós chegamos? Mateus. Por que Mateus? Vamos as regras da interpretação bíblica. Para quem Mateus foi escrito? Espera aí, para quem? Lembra das regras da interpretação bíblica? Para quem Jesus foi escrito? Alguém respondeu aí? Para os judeus. Então anota aí, que isso aqui vai te ajudar a entender. Toda essa revista vai girar em torno disso aqui, desse entendimento. Você vai entender essa revista partindo do ponto disso aqui, ó. Então, ele escreve para os judeus. Opa, olha aí. E por que ele escreve? A segunda pergunta aqui da hermenêutica. Por que ele escreve? Aqui que é a charada. Aqui que é o X da revista. Por que Mateus escreve aos judeus? Qual é o propósito de Mateus? Ele quer apresentar Jesus como o quê? Quem chuta, quem tem uma ideia. Ele quer apresentar Jesus como o quê para os judeus? Lembra que ele começa genealogia? A genealogia mais extensa é em Mateus. E ele, fulano gerou fulano, Deltrano gerou Deltrano, até chegar em Jesus. Eu disse, meu Deus, para que esse negócio de fulano gerou fulano? Tem um porquê. Por quê? O que é que Mateus quer provar para os judeus? Quem é que os judeus estão esperando? Os judeus estão esperando o Messias, que é o rei. Então anota aí, que agora que o negócio aqui vai ficar interessante. Por que ele escreve? Porque ele quer mostrar Jesus como o Messias, ou seja, como verdadeiro rei. Palavra-chave aqui. Então anota aí, moço, tem que anotar isso aqui, que é para você acompanhar aí na sua revista. Já a gente entra aqui. Isso é a introdução da introdução. Pronto. Então eu preciso olhar para o evangelho de Mateus. Eu preciso olhar para o evangelho segundo Mateus, na verdade, na perspectiva de que é um homem que está provando para a sua nação que Jesus é o Messias, é o rei que eles tanto esperam para governar com equidade e justiça. Por isso que o evangelho de Mateus é o evangelho que mais fala sobre as parábolas do reino. Qual é o evangelho que mais fala? O reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Qual é o evangelista que fala sobre isso? Mateus. Por quê? Porque a visão de Mateus é ele provar para os judeus que Jesus é o rei, o Messias que ele tanto esperava. Certo? Então pronto. A introdução da lição diz algo maravilhoso. Deixa eu ver aqui, eu fiz algumas anotações aqui. Minha revista fica toda anotadinha aqui. Pronto, vamos lá. A introdução da lição diz assim: o tema desse trimestre é o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, considerada a alma do Evangelho. O ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em um primeiro instante, volta-se plenamente para Deus, e no outro revela o lado ético do divino reino, amar o próximo. Esses dois momentos
perfazem os pilares da vida cristã, assim como o monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Então, o que é o Sermão do Monte? Presta atenção. O Evangelho de Mateus, falando sobre o rei, e todo reino, vamos colocar aqui, todo reino, vamos colocar a mente para funcionar aqui. Eu fiquei até 3 horas da manhã mastigando isso aqui ontem, Vamos lá. Todo reino precisa de algumas coisas para ser reino. Mãe Irani, o que é que um reino precisa para ser reino? Reino está falando de uma espécie é um país nos nossos dias hoje, vamos colocar assim. É um território. O reino, na verdade, é um pouco mais profundo que o território. A gente vai entender isso aqui. É um país, digamos assim. Vamos colocar um país, que é a única definição que vem na minha mente agora. Mas para um reino ser reino, do que é que ele precisa? De um rei. Pronto, primeiro. Isso aqui eu acho que já foi até dado uma aula dessa aqui por um desses professores, nem lembro mais. Precisa de um rei. E de que é que precisa para um reino ser reino? De súditos, ou seja, do povo. Precisa de súditos, ou seja, o povo maravilhoso. Mas o quê? Que para um reino ser reino? Precisa de leis, de coisas que guiem, de normas, de regras. Vamos colocar aqui. Mas de quê? Alguém pode falar? Acho que tá bom, né? Trono não, né, pastor? Trono não, né? Trono sim, precisa, mas aqui já está preenchido. E aí, mais alguma coisa? Melaine está ali orando para ter uma oportunidade. Senhor, fala comigo que eu quero... Então vamos lá. Mateus está provando que Jesus é o... Todo rei precisa de um... E todo reino precisa de rei, súditos, leis, que são as normas. Pastor, o que é isso? É para você entender Mateus. O que é o Evangelho de Mateus e o que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é exatamente o ensino dessas leis aos súditos que aceitaram o rei e que estão começando a viver o reino de Deus. Amém? Vou fazer uma pergunta. O reino de Deus está na terra já? Quem sabe? O reino de Deus está na terra já? E aí, irmão Sullivan disse, o reino de Deus está dentro de nós. E aí, o reino de Deus está na terra? Irmão Luciano, você que está querendo falar aí, está animado aí. Não? E aí? Não? O reino de Deus está ou não está? Me ajudem aí. Qual era a pregação de Jesus? É chegado o reino de Deus. Vamos lá, só aqui para a gente entrar aqui. Quem já ouviu falar de embaixador? Embaixador. Irmã Raimunda, sabe o que é um embaixador? Sabe. Todo reino. Embaixadores. Meu Deus. Procura aí um versículo, Flavinho, que fala de embaixadores. Nós como embaixadores. Por favor. Quem sabe o que são embaixadores? Preciso de vocês participando. Meire agora deu um sorriso ali. Ela está dizendo, pastor, fala comigo aqui. Por favor, me chama aqui. O irmão está dizendo, falando sobre embaixador. Não precisa falar no microfone, não. Eu vou aqui ouvindo e repetindo. Embaixador são pessoas escolhidas para representar um país, né? O que são embaixadores? Embaixadores é alguém, que sai do seu país ou que está fora do seu país, em outro país, e ele representa o seu país naquele país que ele está. E aí? Então vamos lá. Pela regra da embaixada, o embaixador é um pedaço ambulante do seu país andando em outro país. O embaixador da África, ele precisa, pela regra, usar as roupas da África. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil é um pedaço dos Estados Unidos dentro do Brasil. Ou seja, ninguém no Brasil pode invadir a embaixada americana aqui no Brasil. Pastor, mas não está aqui? Mas é uma embaixada americana. E aí? Vou perguntar de novo. O reino de Deus está aqui ou não?
O reino de Deus está aqui ou não? Está. Qual era a mensagem de Jesus? É chegado o reino dos céus. É chegado o reino do céu. Ou seja, já chegou o reino do céu. E o reino do céu está onde, pastor? Ele já respondeu: em cada um de nós. Eita, chega de vontade de falar em mistério agora. Machaca. Você está entendendo por que é que o crente precisa saber se vestir, se portar, precisa saber andar, precisa saber falar, precisa saber se locomover, porque ele é um embaixador do reino de Deus aqui na terra. Você sabia que você andando assim, ó, é o reino de Deus andando na terra, dentro de você? Por isso que onde você chega, o reino das trevas tem que respeitar. Opa, chegou o embaixador de Cristo. Eita glória. Às vezes é o crente mais fraquinho, mais capenga da igreja, mas ele é o embaixador de Cristo. Então aonde ele chega, o demônio recua. Diz: eita rapaz, chegou o embaixador do homem. Embaixador do reino do céu está aqui. Então tem que respeitar. Onde ele pisar, onde ele estiver, tem que respeitar, porque não pode invadir a embaixada do reino de Deus, não. Por isso que o demônio não ataca, não invade você, não entra na gente. Que aqui é embaixada. Amém? Bota a mão no coração e diga: aqui é uma embaixada de Cristo. Ó. Cristo mora aqui. O diabo tem que pensar 2 vezes antes de tentar te atacar, porque aqui é a embaixada do reino de Deus. E quer ver guerra, meu filho? Toque na embaixada dessa aí. Vá ali na embaixada dos Estados Unidos e solte uma bombinha lá perto. Você vê, aparece soldado americano disfarçado de tudo que é de lado. Amém? Então, pronto, vamos entender a revista aqui. Estou aqui marcando o terreno por demais professores. Hoje eu não vou entrar no sermão em si. Então, o Evangelho de Mateus tem o propósito de implantar esse reino. Então, o que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é um sermão em que Jesus vai começar a dar as diretrizes, as leis, as normas, o código de ética do reino de Deus na terra. É o Sermão do Monte. Amém? Vamos para o tópico 1 agora. A estrutura do Sermão do Monte. A introdução do capítulo 5 de Mateus. Os 2 primeiros versículos anunciam o título do Sermão do Monte, de acordo com Mateus 8:15 e Lucas 7:1. É admissível que esse monte estivesse... Eu preparei até uma foto, mas o data show não está ligado. Mas eu achei uma foto desse monte aqui. É admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, diz que ele estava situado a 6,5 quilômetros a oeste do Mar da Galileia e 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum. Pronto. No monte do sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou aos discípulos. Jesus chega naquele monte. Quem viu a foto, quem pesquise a foto depois, o Mar da Galileia é muito próximo, dá para ver o Mar da Galileia do monte. Então, em algum lugar daquele, não é um monte grande, não é um monte que você tem que escalar, é um morrinho, na verdade, é um morro, e ele senta por ali, em algum lugar naquele morro. Os discípulos sentam perto dele, eles estão na parte mais alta, a Bíblia diz que ele sobe para a parte mais alta, e os discípulos sobem com ele. Eu deduzo em primeira mão, de que, em primeiro lugar, esse sermão ele é dito para quem? Quem que ouve esse sermão de primeira mão? Os discípulos. A multidão vai ouvir de tabela. E claro que vai chegar até nós, que nós também estamos no meio. Mas o sermão é dito mesmo para os discípulos. Porque a Bíblia diz que Jesus sobe e os discípulos sobem também para ouvir. E sentam. E aí onde ele vai falar do sermão do monte. E é interessante entender isso aqui. Você vai ter que analisar todo esse sermão a partir desse pensamento. Opa, é um reino que está sendo implantado. Lembra o que Jesus disse? Que o reino de Deus é semelhante a quem lembra? A um grão de... Por que Jesus diz isso? Porque o grão de mostarda começa pequenininho, né? Aqui, só que é indestrutível, praticamente. O grão de mostarda é um dos grãos mais difíceis de destruir. É o grão de mostarda. E ele começa pequenininho, depois ele vai produzir os frutos, a mostarda, o fruto. Então Jesus está falando aquilo ali exatamente da implantação do reino. Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus, ele está começando, está sendo implantado. Ele é implantado por um homem, que é seguido por 12, depois vem 70, depois uma multidão.
o reino de Deus, ele está começando com um sermãozinho, pronto. O reino de Deus, as leis vão começar sendo implantadas por um sermãozinho pequeno. Só que o que vai ser ensinado ali, apesar de ser um sermão de 5 tópicos, mas é indestrutível. Ninguém nunca teve o poder de destruir o reino de Deus e nem vai ter. O reino de Deus começou com um, que pegou 12, que pegou mais 70, uma multidão. Hoje está aqui no Brasil, nós no Brasil, falando desse reino de Deus. O quanto que ele não é forte, o quanto que ele cresceu. E é muito interessante entender que eu preciso interpretar a partir disso aqui. Mateus é falando sobre, tentando provar para os judeus que Jesus é o Messias e Rei. Agora, vamos entender, o Sermão do Monte começa no capítulo de número 5. Eu quebrei a cabeça com isso aqui ontem, e lia, e ouvia, e assistia, e lia de novo. A estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o sermão se fundamenta na narrativa que começa em Mateus capítulo 1. Preste atenção. O Sermão do Monte, propriamente dito, começa no capítulo 5. Por quê? Porque do capítulo 1, qualquer dúvida os irmãos vão tirando. Do capítulo 1 ao capítulo 4, o que é que Mateus está narrando, de certa forma, está na sua revista? O cumprimento de 7 profecias que só o Messias poderia preencher. Você já pensou nisso? Porque Jesus disse assim: se vocês querem saber quem eu sou, o que é que Jesus disse? Examinai. Que escrituras são essas? A Bíblia? Não, o Antigo Testamento. Porque na época não existia o Novo Testamento. Então Jesus está dizendo literalmente: se vocês querem saber se eu sou o Messias ou não, leia o Antigo Testamento. Veja as profecias. Veja lá onde é que o Messias ia nascer. Então, vamos ler isso aqui. Eu achei isso aqui maravilhoso. Primeira profecia, está aí na sua revista. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Primeira profecia, Deus conosco, Emanuel, que Deus desceria do céu, encarnaria em homem, por isso seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus habita conosco, Deus está conosco. Primeira profecia, Jesus nasceu. Amém? Então o Messias desceu. Segunda profecia, isso está tudo em Mateus 1 ao versículo 4, que ele nasceria em Belém. Lembra de Miqueias capítulo 5, versículo 2? Quem lembra desse versículo de cós salteado? Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim: e tu, Belém, Efrata, posto que és pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será rei sobre Israel. Então a profecia que só o Messias poderia cumprir ali, que o Messias cumpriria, seria o nascimento em Belém. Jesus nasce em Belém. Depois tinha isso tudo é profecia do Antigo Testamento, que ele seria chamado do Egito. Mas Jesus não nasceu no Egito, mas foi embora para o Egito quando era pequeno. Fugiram, pegaram Jesus, foram para o Egito. Aí com o passar do tempo, chamaram o Egito. O choro de Raquel, quer dizer a matança dos inocentes, chamado de Nazareno, ou seja, ele estaria boa parte da sua infância em Nazaré. João Batista, ou seja, a profecia sobre a voz que clamava no deserto, o precursor do Messias, a grande luz, que era o povo que estava em trevas, viu uma grande luz. Pronto. Então Mateus capítulo 1 ao capítulo 4, é o evangelista Mateus provando para os judeus que as 7 profecias do Messias se cumpriam em Jesus. Aí o capítulo 5, agora ele vai falar sobre o reino de Deus. Entendido até aqui? Alguma dúvida, alguma cooperação, colaboração? Os irmãos que tiver algum comentário, pode fazer. Pastor, eu queria dar aí uma colaboração, que a gente está aqui para ouvir e também aprender. Amém? Alguém? Irmã Cristiana está querendo dar uma colaboração? Não? Brincando, está resolvendo as coisas da revista. Opa! Não foi? Porque ele profetizou a vinda do Messias, né? Uhum. Há mais de 700 anos. Isaías foi o maior profeta em relação ao Messias que existiu. O profeta messiânico é chamado de Isaías. Amém? Então, entenda isso aqui. Você está lendo Mateus agora com essa perspectiva. É um homem tentando provar para os judeus que o Messias havia chegado. Então ele começa
falando da genealogia, que é para dizer de onde Jesus veio, que Jesus é da raiz de Jessé, é descendente de Davi. Lembra que o cego fala? Jesus, filho de Davi. Isso tem uma importância muito grande, porque o Messias era da descendência de Davi. O Messias seria chamado de filho de Davi. Então, o evangelista Mateus fala, olha, ele nasceu em Belém, a profecia diz que Raquel ia chorar, as matanças dos inocentes, aconteceu, a profecia diz isso, e tudo nisso ele está envolvido, ou seja, ele é o Messias. Aí, agora, Mateus registra, propriamente dito, o Sermão do Monte. Vamos caminhar, vamos para frente. Tem uma coisa que eu anotei aqui, as bem-aventuranças, assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Pronto. O Sermão do Monte, tem gente que está focado nas bem-aventuranças, mas nós vamos estudar não só as bem-aventuranças, nós vamos estudar o Sermão do Monte, que não trata só das bem-aventuranças. O Sermão do Monte é de Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7. Todo o Sermão do Monte é Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7. As bem-aventuranças, que é aquilo, bem-aventurados sois vós, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados mansos. As bem-aventuranças é uma parte do sermão, certo? O Sermão do Monte fala sobre as bem-aventuranças, fala sobre a questão do sal da terra, a luz do mundo, lembra? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Tudo isso é questão de conduta. O Sermão do Monte, eu estava, não sei se vocês conseguem ver. Eu estava estudando a revista ontem e eu desenhei uma cruz aqui. Conseguem ver a cruz aqui na minha revista? Está bem no centro. Dá para ver daí? Não, tem que comprar óculos aí? Não tem óculos que o José conseguiu ver. Está vendo aqui uma cruz? Por que uma cruz? Porque me despertou o entendimento de que o Sermão do Monte é Jesus ensinando o evangelho em 2 vias. É o evangelho vertical. Vertical é o quê? O evangelho vertical é relacionamento de Deus, entre Deus e o... Eu estava estudando isso e eu lendo o Sermão do Monte, Jesus começa falando, bem-aventurados mansos, bem-aventurado isso. Isso está falando de relacionamento com Deus. Primeira parte do Sermão do Monte é tuas atitudes em relação ao reino de Deus. Aí depois ele diz, olha, vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, para nada presta, a vossa justiça deve exceder a justiça dos fariseus. Aí ele está falando de relacionamento horizontal, que é do homem para com o homem. Quando eu digo homem, eu estou falando homem, mulher, generalizar, tá bom? Tá meio feinho, mas dá para entender aí. Pronto. Então o evangelho de Jesus é isso aqui, Lembra? Como é que ele resume os mandamentos? Quem lembra? Ele resume os mandamentos em 2. Que ele resumiu, é o quê? Amarás quem? Deus. Vertical. E o segundo? Amarás? Então isso é evangelho. Evangelho é relacionamento vertical e relacionamento horizontal. O evangelho não pode ser uma cruz quebrada. Eu amo Deus, mas eu não amo meu irmão. A Bíblia diz, é impossível alguém dizer que ama a Deus e não amar o seu irmão. É impossível, tá? Pastor, eu não suporto essa pessoa. Então você está vivendo uma cruz quebrada, né? Tem aquele crente assim, crente enjoado, eu não gosto desse irmão, nossa, esse irmão é insuportável. Cruz quebrada. Quando você vê a partir de hoje, um irmão maltratando outro irmão, odiando o irmão e falando em língua estranha, aí você já pensa na sua cabeça, a cruz ali está quebrada, está pela metade a cruz aqui na vida daquele irmão. Porque o evangelho de Jesus é relacionamento com Deus e com o próximo. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, isso é evangelho. Se não estiver vivendo assim, não é evangelho, né? Eu já tive problema com o irmão que dizia, pastor, eu não suporto aquela irmã. Quando ela senta, dá vontade de levantar do banco.
Digo, ixi, essa cruz aí, ó, tá quebrada, né? Aquela irmã, se ela entrar pela porta da frente, eu saio pela lateral. Ixi, a cruz está quebrada. Porque a cruz completa é, você ama o Senhor teu Deus e você ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer ver o evangelho com a cruz completa lá no Antigo Testamento? Deus chega para Adão e diz o quê? Adão pecou. Onde tu estás? Deus atrás de Adão para manter o relacionamento. E quando Caim mata Abel, o que é que Deus pergunta? Aonde está o teu irmão? Relacionamento com o próximo. Isso é o evangelho lá no Antigo Testamento já sendo anunciado. Amém? Então, vire para o seu irmão e diga, eu te amo. Vira aí para o seu irmão. Eu te amo no amor do Senhor. A irmã com a irmã, o irmão com o irmão, né? Eu te amo no amor do Senhor. Eu te amo. Você me dá trabalho, mas eu te amo. Tem crente que é trabalhoso, mas nós temos que amar. Quando ele fala amar o próximo como a ti mesmo, ele tem a separação dos amores, como Deus fala, porque tem diversos tipos de amor. Porque tem pessoas que invertem na cabeça que eu vou amar meu irmão e pensa que é só agarrar o irmão. Não, estou amando essa irmã, estou amando. Não, senhor, o seu amor é igual ao amor agape, aquele que Cristo teve com os discípulos. Aí ó, eita mano, tá até agora de marchar aqui no sul. Na casa é dia 15 e dia 30 aqui. O amor... O irmão está dizendo que é dia 15, dia 30 na casa dele. Entendeu, irmão? Eu falei ali pro irmão, fala pro irmão que você está do seu lado, você ama. Ele fez assim, ó. Vamos aqui agora, voltando aqui. Então, quando Jesus, o sermão do monte é isso. É Jesus ensinando os valores do reino. Lembra que é uma sementinha, que está começando ali. Ali é a implantação da pequena semente. E nesse sermão do monte... olha o sermão do monte, se divide em 5 partes. Primeiro, as bem-aventuranças, relacionamento com Deus. Bem-aventurados sois vós, bem-aventurado, 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 bem-aventurado. A sua alegria em fazer parte do reino de Deus, certo? Quando ele diz bem-aventurado, a gente vai entrar já, ele está dizendo que você é feliz quando você consegue cumprir isso daqui. Isso aqui é maravilhoso. Não é isso que produz a felicidade de você apenas. Você é feliz quando o sermão do monte começa a ser entendido e cumprido por nós. Deus, já pensou? Porque é dentro do sermão do monte que Jesus diz assim, se te obrigarem a ir 1 milha, vai com ele 2. É dentro deste sermão. Então ele está falando, relacionamento com Deus. Bem-aventurados que choram, os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Aí depois ele pega relacionamento com o outro. Quando te derem um tapa na face, oferece o outro lado, né? Não é a outra face não. Hoje não dá para oferecer a outra face não, né? É mostrar o outro lado, o lado de crente, né? É que eu sou crente, não vou te devolver a bufetada não. Até queria, mas não posso. Vamos lá então. Encerrar o primeiro tópico aqui que já foi, as bem-aventuranças são divididas em, o sermão do monte, bem-aventurança, sal e luz. Jesus é o cumprimento da lei, quando ele fala que ele veio para cumprir, não para abrogar a lei. Os atos da justiça, quando ele fala que a nossa justiça precisa exceder a justiça dos fariseus. A declaração de sabedoria, é aqui que ele fala de jejum, é aqui que ele fala de oração, é aqui que ele fala de você dar esmola e ficar mostrando para outra mão, né? Tem gente que dá uma oferta e sai dizendo para todo mundo, eu ofertei. E é aqui que ele fala, tem gente que vai dar a cesta básica para o outro, entrega a cesta básica e ainda tira uma selfie. Entendeu? Então isso não pode acontecer. É nesse sermão que ele fala sobre isso. E como desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus, o sermão do monte deve ser compreendido, estou encerrando o primeiro ponto, e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus, para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Ou seja, o sermão do monte é Jesus implantando o reino de Deus. Amém? É Jesus falando especificamente sobre as leis do reino de Deus. Olha para cá que tem um negócio interessante. Os valores do reino de Deus são diferentes dos valores do reino do homem. Certo? Sim ou não? A definição do reino de Deus, a compreensão do reino de Deus é diferente da compreensão do reino do homem. Por isso que você e eu, como cidadãos do reino de Deus, precisamos ser guiados
pelos valores do reino de... Porque é do reino de Deus que você é. Aqui é passagem, viu? Aqui a gente só está peregrinando. Aqui a gente é embaixador. Estamos em uma terra estranha, mas representando um reino. Então, como assim, pastor? Explica direitinho. A palavra adultério. O meu quadro fica que não cabe mais nada. A palavra... Meu Deus, nunca comi... Adultério com U. Peraí, deixa eu corrigir aqui. Eu ia escrevendo adultério. Adultério com A, agora foi, viu? Aqui, ó. Maravilhoso. Tá certo, não tá? Adultério. Tirar aí o A, fica sutério. Vamos lá. Vamos entender os valores do reino de Deus e os valores do reino da terra. No reino do homem, aqui ó, H maiúsculo. No reino do homem, do ser humano, da terra, o que é adultério? Adultério é o quê? Um ato o quê? De traição. Adultério no reino do homem é quando você consuma o ato sexual com alguém que não é o seu cônjuge. Você tem um ato sexual e você é casado, ou outro é casado, enfim, e você tem um relacionamento, o sexo é fora do seu casamento. Isso, tem um adultério, há uma quebra ali, há um crime. Mas vamos falar aqui do adultério sexual. Então, o adultério é quando uma pessoa mantém um relacionamento sexual com alguém que não é o cônjuge. Isso é no reino do homem, certo? E no reino de Deus, o que é adultério? Não. Olha que profundo isso aqui. Olha como são dois valores. No reino do homem, adultério é quando eu consumo um ato sexual com alguém que não é o meu cônjuge. No reino de Deus, adultério é, Jesus disse, se olhardes e no teu coração desejardes, já cometeu adultério. Eita, meu Deus do céu. Sim, entendi. Por isso que eu digo, a lei, a graça é mais escandalosa do que a lei. O povo acha que não, mas é. Não, aqui é meu tesouro. Não, obrigado. Não, apaga não, que é meu tesouro precioso ali. Pode deixar que eu vou encaixando uma coisa ali, outra coisa. Obrigado, viu? Murilo quer apagar meu tesouro ali, uma hora que eu escrevo. Isso. É a vertical e a horizontal. Isso, o adultério espiritual, aí é quando você adora outros deuses, né? Adultério espiritual. Eu só estou tentando que os irmãos entendam que os parâmetros, os padrões do reino de Deus é diferente do padrão do reino do mundo. Por exemplo, vou dar outro exemplo. No reino do homem, o que é assassinato? No reino do homem, você é um assassino quando você tira a vida de alguém. E no reino de Deus, quando é que você é assassino? Quando você fere alguém. Eita, pancada na testa, macho. Entendeu aí? Ó que padrão. Então o reino de Deus são padrões diferentes. Você não pode servir a Deus com base no reino do mundo, da terra. Porque no reino da terra, adultério é quando você mantém um ato sexual com quem não é seu cônjuge. No reino de Deus, você olhar e desejar no seu coração, embora não consumado, mas no seu coração, você já cometeu adultério. No reino do homem, matar, assassinar é tirar a vida de alguém. No reino de Deus, assassinar é quando eu magoo os meus irmãos com palavras. Aí é assassinato no reino de Deus. Então olha que padrão diferente. Então eu não posso me guiar pelo padrão. Por isso que existe o Sermão do Monte. É para implantar os valores do reino de Deus. Alguma dúvida, irmãos? Amém? Então vamos para o tópico 2. O terceiro subtópico do 1 é quem se destina o Sermão do Monte. Eu já expliquei. Começou para os discípulos, foi para a multidão e hoje chega até nós. O Sermão do Monte é válido para nós. Tópico 2.
as bem-aventuranças e o caráter do reino de Deus. Como eu disse, hoje é só uma introdução. A partir da próxima lição é que os nossos professores escalados vão falar aí mais especificamente sobre esses valores a profundo. Mas vamos lá. Primeiro ponto, o sermão de Jesus, no Sermão do Monte, dividiu em 5 estudos, 5 tópicos. Se Jesus fosse um pregador, e ele era um pregador, e era itinerante ainda mais, por sinal, porque ele ficava rodeando, pregando para lá e para cá. Então, aquela mensagem de Jesus, se tivesse um esboço, seria dividida em 5 tópicos. Quando a gente vai fazer um esboço, uma pregação, eu propriamente divido em tópicos. Então, Jesus tinha 5 tópicos. O primeiro tópico é as bem-aventuranças, que é a primeira parte do sermão dele. Primeira parte do sermão é quando ele vai começar as bem-aventuranças. A segunda parte é sal da terra e luz do mundo. Então vamos ficar no primeiro tópico aqui. O segundo tópico da lição fala das bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural do grego makarioi, né? No plural seria makarios, no singular. No plural é makarioi, que quer dizer felizes. Então, bem-aventurado quer dizer, no seu original, na verdade, mais, vamos botar aqui, mais que felizes. Pronto. A palavra bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Mais que feliz. Ou seja, Jesus vai dizer, mais que feliz é aquele que é manso. Entendeu? Jesus está dizendo que isso aqui que ele está implantando como princípio do reino, se você viver em função disso, você vai ser uma pessoa que vai viver plenamente feliz aqui na terra. Com as lutas, com as aflições, com as dificuldades, mas você vai ter plenitude no coração. Já viu o crente que ele sofre, mas ele é feliz? Né? Eu cheguei na casa de uma irmã uma vez, eu era muito novo, acho que eu não era nem casado, e eu fui fazer uma obra de 3 dias, uma obra missionária com um pastor, e ele me levou na casa de uma irmã que o apelido dela, não sei o nome, mas chamavam ela de Irmã Nininha. Isso numa cidade chamada Belém do Piauí, irmão Flávio que conhece, Belém do Piauí. E o pastor disse assim, vamos visitar a Irmã Nininha, hoje é vigília na casa dela. E eu disse, Irmã Nininha, vigília, bora, vigília eu gosto. E meu irmão, esse cara me pôs numa moto, e nós andando, mata dentro, mato. Quando andou uns 40 quilômetros de mato, que eu já não estava vendo mais nem o mato, que eu não sabia nem se eu estava mais na terra. Aí eu vi uma casinha, irmão, uma casinha bem simples, mas daquela feita de barro, sabe, casa de barro? Já viu casa de barro? Né? Cara, só barro. Aí quando sai lá de dentro, irmão, sai uma irmã, faltando os dentes da frente, bem acabada, velhinha, com 2 baldes na mão, indo buscar água no poço. E quando a gente parou a moto, ela não viu, aí ela ia saindo, aí a gente ouviu ela cantando, irmão, cantando. Então minha alma canta a ti, Senhor. E eu disse, meu Deus, como é que a pessoa é feliz, vivendo isolada do mundo? Pelo que eu percebi, não tem água na casa e também não tinha luz. Pensa numa vigília difícil aquela. Foi no meio do terreiro lá, como é que chama lá? Lá no Nordeste chama o muro de terreiro. Aquela parte da frente ali, terreiro, não é macumba não. É terreiro, chama de terreiro. E aí, irmão, tome oração. E essa irmã, todo tempo feliz. Sabe por quê? Porque você não precisa se apegar a coisas materiais para ser feliz. Você não precisa ter um carro do ano para ser feliz. Você não precisa ter uma casa, uma mansão, embora isso seja bom e agradável. Mas não é isso que condiciona a tua felicidade. A felicidade do crente está condicionada, irmão, a viver o reino de Deus aqui na terra. A desfrutar o reino de Deus na terra. Quando o crente começa a viver o reino, porque a vida eterna já está acontecendo dentro de você. Você já começa a sentir a vida eterna de agora, porque todas as bênçãos do reino de Deus já estão dispensadas para nós. Amém? É assim ou não é? Então o crente que ele vive o reino de Deus na terra, que ele começa a viver mesmo, ele é feliz, ele é pleno, né? Independente de qualquer coisa. Vamos para frente, irmãos? Eu escrevi aqui.
Mais que feliz, obrigado, isso. Então, bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Você é mais que feliz. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que aprendem de Deus e que estão sob o seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes do Sermão do Monte. Assim, nas palavras do Senhor Jesus, as bem-aventuranças são resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas e da salvação. Pronto, então, finalizando esse primeiro subtópico, a alegria, a felicidade, a bem-aventurança na vida do crente, ela é resultado de quando você se esforça para viver esse evangelho. Certo? Porque, irmão, nós estamos vivendo uma época, aqui para nós isso me preocupa, em que parece que os crentes estão fechando a Bíblia. Muitos crentes não abrem mais a Bíblia. Não lê. Não estou falando de todos, né? Ainda tem aqueles que, graças a Deus. Mas, irmão, muitos crentes cometem erros que está ali, ó, na cara dele, que não podia, que ele não deveria. Está ali um ensinamento bíblico dizendo, vai para a direita, e ele vai para a esquerda. Então, ou não está lendo a Bíblia, ou está desobedecendo a palavra conscientemente. Então, irmãos, eu preciso entender, o que rege a igreja é a Bíblia Sagrada. Amém? Então, existem uns planos de leitura da Bíblia. Se você puder, faça isso. Tem lá um plano. A gente vai começar aqui agora, a partir de hoje à noite, uma campanha de oração e leitura da Bíblia que vai durar 21 dias. Nós vamos passar 21 dias orando e nesses 21 dias nós vamos ler todo o Novo Testamento. E eu vou passar hoje à noite aqui o plano de leitura. O que é que você lê amanhã? O que é que você lê na terça? Ah, pastor, sou obrigado. Não, ninguém é obrigado a nada. Mas se você quer ter essa organização, você vai nos ajudar. Então nós vamos ler todo o Novo Testamento em 21 dias. Amém? Então a igreja precisa voltar a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia. A Bíblia, ela tem que sair da nossa estante, né? Embora nós temos hoje nos nossos dispositivos, amém, leia nos dispositivos, isso é bênção. O que eu estou querendo dizer é que não deixe de ler a Bíblia, nem um dia. Não se conforme se você findar o dia sem ter lido um texto da Bíblia Sagrada. Porque era o costume da igreja. Eu tinha um pastor, também foi pastor do Flávio aí, que a gente chegava na casa dele de manhã, eu trabalhava na secretaria da igreja, embora pastoreasse, mas trabalhava na secretaria, e toda manhã, eu que não era besta, ia tomar café na casa dele, que é a casa pastoral do lado da igreja. Então, 8 horas da manhã, estava eu na casa, o pastor já estava tudo aberto, acordado, e ele no sofá assim, ó, lendo a Bíblia, isso é assoviano. Ele lia a Bíblia e a revista todo dia. Não sei se você percebeu, eu acho que a geração mais nova nem sabe disso, mas aqui, na capa da lição, existe uma leitura diária concernente ao assunto. Eu vou fazer uma pergunta. Vamos fazer aqui agora uma, como é que fala? Não, não quis não, rapaz. Quer saber quem? Esqueci o nome. Vamos lá, uma enquete. Uma enquete. Não tenha vergonha não. Quem lê essa leitura diária em casa? Essa aqui, ó. 1, 2, 3. 3 irmãos fazem a leitura diária, hein? Né? Tem um questionário. Então, pastor, eu não sei o que ler na Bíblia, eu fico perdido. Pega a revista, por exemplo, segunda-feira. Segunda-feira ele dá aqui Mateus, capítulo 7, 28 e Lucas 6, 17. Aí você lê esses 2 textos e é concernente ao assunto. No final tem um questionário. Então, gente, o que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que a gente precisa voltar a guiar a nossa vida pela Bíblia. A Bíblia, irmão, não é um livro ultrapassado, como estão pregando por aí já. Não, a Bíblia, segundo um certo pregador, é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. O jornal de amanhã vai dar notícia do que a Bíblia já disse há 2000 anos atrás. Entendeu? Então ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então não deixe de ler a Bíblia Sagrada.
Aí. Tá vendo? É. Você está entendendo? Então, não é só ler a Bíblia. É a questão de você, peraí, eu preciso me guiar pela Bíblia. Acabar abrindo um João, né? Vamos lá, o reino de Deus e o seu caráter. Segundo subtópico. No Evangelho de Mateus, identificamos, já estamos quase no horário ali, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Ou seja, em Mateus, você vê o reino de Deus chegando, o reino de Deus sendo implantado. Vamos continuar. O reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito do reino presente e de um reino futuro. Ou seja, o reino de Deus já está presente, mas o meu reino está lá. Mas eu já desfruto desse reino aqui. Por quê? Porque eu sou um embaixador, certo? Então, a partir de hoje, quando você for vestir, quando você for falar com as pessoas, quando você for, enfim, se relacionar, lembre, eu estou falando em nome de Cristo. Por isso essa expressão, em meu nome. Por quê? Porque o embaixador fala em nome do rei dele. Ele não fala dele mesmo. O embaixador chegava num lugar, aí tinha um arauto, né, que é aquele que gritava e dizia assim, essas são as palavras do rei fulano de tal, Beltrano de tal, governador sobre todo o império, enfim, ele falava em nome do rei. Então você, hoje, eu, falamos em nome de Jesus. Olha como é importante ter cuidado. O crente compra e não paga as contas. Meu irmão, você está representando o reino de Deus. Quando você dá um calote, você não paga as suas contas, não é você que fica manchado, é o reino de Deus que fica manchado. Porque alguém diz assim, a primeira coisa que alguém diz assim, mas não é crente? Ixi, irmão, essa palavra pesa, irmão. Essa palavra, irmão, uma palavra que pesa na nossa vida é quando alguém vê você fazendo alguma coisa assim, mas esse irmão não é crente? Tem até um vídeo agora que viralizou, de uma moça na balada, viralizou, um vídeo muito curtinho, eu nem lembro de eu ver esse vídeo. A moça está lá na balada dançando, aí alguém filmando, aí ela diz assim, ei, filma não que eu sou crente. Irmão, aí acaba o filme aí, ou não filma não que eu sou da igreja. Ela fala assim, filma não que eu sou da igreja. E aí acaba o vídeo aí. Então, irmão do céu, quando nós agimos, nós não agimos em nosso nome. Quando nós fazemos qualquer coisa, é o nome de Cristo que vai ali. Quando você anda na rua, lembra de Eliseu andando? O profeta andando? Que a mulher disse para o marido? Ali vai o homem de Deus, porque é o reino de Deus. A irmã tinha pedido para falar, depois o irmão João. A senhora tinha pedido para falar? Não, irmão João? Fala, meu irmão, deixa Deus te usar. Não, eu quero trazer aqui a respeito disso que o senhor estava falando, que surge o reino de Deus a respeito disso aí. Então chega uma pessoa na loja lá para comprar umas roupas, uns negócios lá. Aí falou para o dono da loja lá, escuta, dá para o senhor vender no crédito para mim? Ela pegou e olhou e falou assim, dá, mas como é que está a sua capivara aí? Aí ela pegou e falou assim, não, eu sou cristão, sou evangélico. Aí, então, qual é o nome do seu pastor? Fulano de tal. Eu vou ligar para ele, se ele aprovar o que eu vou dizer para ele, eu vou filiar para você e fazer para você isso aí. Aí ele ligou para o pastor falou, a primeira coisa que o dono da loja procurou é o seguinte, essa irmã é dizimista na igreja de vocês aí? Fulana de tal. Ele falou, aqui ela nunca dizimou nada. Aí ele falou, voltou para ela de novo e falou, minha irmã, não dá para abrir o crédito para a senhora não, sinto muito, seu pastor não aprovou. Irmão, se um dono de loja me ligar, dizendo, tem um irmão aqui querendo comprar fiado, posso vender? Venda não. Eu digo, venda não. Venda não. Eu digo, venda de jeito nenhum. Por quê? Porque a Bíblia diz, não se metas por fiador de ninguém. Deus me livre. Venda, se você vender, é culpa sua. Eu aprendi isso com o velho pastor Luiz. Ele era metia a mão no fogo por ninguém. Então, irmão, eu venda se você quiser aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estou indo aí comprar. Porque aí quando o irmão não deve, acontece isso de vez em quando. Aqui, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas eu pastoreava uma igreja que chegava os cobradores lá. Esse é o pastor de fulano, sou.
Então tem uma promissária dela aqui. O que eu tenho a ver? Deixa eu ver. Tem meu nome? Não tem meu nome aí não, meu filho. Tem minha assinatura. A casa dela é mais ali para frente. Vai lá, vai cobrar lá. Então, irmão, entenda isso. Isso é só um exemplo, tá? Mas em tudo, por tudo, você é representante do reino de Deus. Vamos ler um texto bíblico só para a gente ficar aqui. Lucas capítulo 17, versículo 21. Vamos abrir as Bíblias, ou quem usa digitalmente. Localize aí. Lucas 17, 21. Quem achou pode ler, por favor. Lucas 17, 21. Irmão, ficamos aqui no segundo tópico. Quem consegue? Leva ali leva ali um microfone para o irmão Luciano, que os irmãos da live gostam de acompanhar. Irmão, eu estava lá em Biúna, em Sorocaba, e um irmão disse assim: rapaz, eu assisto o culto todo dia de vocês. Aí ele disse assim: eu só não posso assistir na hora, porque eu estou no culto lá na minha igreja. Mas quando eu chego em casa, eu vou lá na live e assisto a live inteirinha, porque eu gosto do culto. Então vai lá. Diz assim: nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Pronto, está respondida aí a minha primeira pergunta. Então, não pode dizer assim: o reino de Deus está ali, o reino de Deus está aqui, fixou aqui. Não, o reino de Deus está dentro de nós. Por isso que eu digo, você andando é um pedaço do reino de Deus andando na terra. Entendeu? Por isso que as pessoas têm que sentir em você que o reino de Deus é maravilhoso. É uma bênção. O crente atribulado, ele pode nem dizer que tem o reino de Deus dele, porque o cara vai dizer assim: desse jeito o reino de Deus, essa tribulação. Não, por isso que você tem que transmitir paz, você tem que transmitir coisas divinas, você tem que transmitir palavra de Deus. As pessoas precisam olhar e encontrar em você um amparo divino, algo de Deus. Nossa, quando eu converso com essa pessoa, eu sinto uma paz no meu coração. É o reino de Deus na tua vida. A primeira impressão que fica. Sim. Por exemplo, se a gente agir dessa maneira, assim, sendo ao contrário daquilo que o pastor está falando, a primeira impressão é que ficar, nunca mais vai conseguir se aprumar. É difícil. É difícil. Sempre vai ser taxado aquele irmão, como o irmão que falou isso, o irmão que falou aquilo. Ou seja, então a pessoa vai falar com você. Você já está bravo naquele dia, né? Sai meio que tribulado, brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com o pai, com a mãe, enfim. Chega na igreja, minha irmã, e aí lá vem o visitante, doido para conhecer o reino de Deus. Aí, irmão Ademir, pode ser, irmão Ademir. Ali que você senta. O cabo vai dizer, só um exemplo, viu? O cabo vai dizer: meu Deus do céu, que reino de Deus. Que reino de Deus é esse? Irmão, é um cuidado que nós temos que tomar. Eu procuro tomar esse cuidado por isso. Por quê? Porque não é por mim, é pelo outro. E evangelho é isso. Evangelho é você viver em prol do outro. Isso é evangelho. Quando Paulo diz assim: se alguma coisa escandaliza teu irmão, não faça. Não é por causa de você, porque você chegou à maturidade para saber que aquilo não é pecado, que aquilo ali é religiosidade. Só que o irmão se escandaliza. Então, na frente dele, ou quando ele está olhando, você se resguarda. Entendeu? Por quê? Pastor, tem irmão que usa dentro de casa um bermudão. Tem crente que se escandaliza. Você vai sair para atender todo mundo de bermudão? Né? Tem um bermudão sacerdotal, né? Que é aquele lá abaixo do joelho. Você vai sair, não, tem irmão que vai desviar. Tem irmão que vai dizer: meu Deus, a canela do irmão é branca. Então você diz: não, vem irmão na minha casa, pastor. Isso é de cada um, só estou dando um exemplo. Então, evangelho é você viver em função do outro. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então, vamos continuar. Canelinha fina e branca. Esse dia eu fui na casa do irmão, meu irmão, canela fina e branca. Vou nem dizer o nome dele. Vamos lá, então o reino de Deus é isso. Então Lucas, aqui voltando, Lucas 17, 21, o reino de Deus já está em vós. Entendeu, Luciano? O reino de Deus é você, está lá no seu trabalho. Mamília está atendendo lá em Jacupiranguinha, né? Mamília estava contando uns testemunhos de pessoas que chegam lá oprimidas e encontram ali não só um socorro físico, né? Mas um socorro espiritual. É isso, o reino de Deus é isso. Flavinho lá, quantas vezes, vendendo as verduras lá: olha o mamão, olha a laranja, Jesus salva, cura e batiza. Né? Falou ou não falou do amor de Jesus muitas vezes? Você chega lá no hortifruti dele, lá, tem lá o folheto evangelístico, tem Bíblia lá, né? Você chega lá, tem Bíblia, tem Novo Testamento. Então é isso que é entender.
no trabalho, na escola, onde você for, você é o reino de Deus. Você está ali para falar do seu reino, sua prioridade, tudo que Deus tem te dado é para te dar suporte para você cumprir sua missão. Eita, que agora quase que eu falo agora em línguas estranhas. Amém, irmãos? Então, terminando aqui, o reino de Deus no coração. A chegada do reino de Deus é com a salvação, ou seja, a salvação no teu coração já é o reino de Deus. A igreja é a expressão do reino de Deus. A igreja é a maior expressão do reino de Deus. E toda a criação vê isso através de nós. Amém? O terceiro tópico, os irmãos estudam em casa. Os irmãos sabem que não é possível sempre falar todos os 3 tópicos, mas eu destaquei hoje o que eu achei mais necessário. E a bênção é grande. Depois, quem quiser tirar uma foto do meu mapa aqui, pode tirar, viu? Que você vai... Cada palavra dessa é uma palavra-chave. Você vai entender do que é que eu falei. Você vai, opa, já sei do que é que o pastor falou. O hino que nós vamos cantar, irmão Ademir, o hino que nós vamos cantar é qual?